Vai compartilhar, gente. Prontinho. Agora apareceu? Agora foi. Agora sim. Ok, agora sim. Beleza. Então, meninos, só para a gente, na última aula, aliás, eu quero pedir desculpas para vocês, porque houve um mal-entendido na última aula e falha de comunicação mesmo. Eu troquei a aula com o Saulo e eu entendi que ele entraria na próxima, mas ele estava de plantão, e aí houve esse mal-entendido. E, né, ficamos assim, tristes porque perdemos a aula, a gente lutando por aula, né, Fernando? A gente não tá podendo perder nem meia aula. Foi aquela coisa assim, em cima da hora, mandaram a semana, né, que geralmente acontece, e o Davi mandou a semana com a aula de literatura. Eu falei, e eu tranquilinha, esperando, achando, aí, assim, foi falha de comunicação mesmo, coisas que acontecem. Mas, de vez em quando, algum imprevisto com algum professor, se a gente puder entrar, a gente entra para aproveitar ao máximo, gente. Então, olha só, e hoje deu essa oportunidade, a gente correu atrás, né? Eu comentei com vocês sobre o pré-modernismo, então, fechando, eu falei dos autores, e só para relembrar que o pré-modernismo não é um estilo de época, é um período de transição entre essas estéticas do final do século XIX e o modernismo, que daqui a pouco a gente vai começar. Então, ele tem marcas do antes, né, e tem marcas do que virá depois. Hoje a gente vai começar, se der tempo, né, se a gente conseguir chegar à primeira fase, então vocês vão entender o que já tem de inovador no pré-modernismo, que nós vamos observar no modernismo. Vocês vão ver, por exemplo, que o uso da linguagem mais solta, né, essa visão crítica de realidade, já antecipa algumas características. O feio na literatura, né, que o Augusto dos Anjos vai colocar, o verme, né, nós não teremos um perfil de Augusto dos Anjos, mas nós temos a ideia de que tudo é válido em literatura, não existe matéria poética, palavra poética, qualquer coisa pode fazer parte da poesia. Então, isso já começa aqui no pré-modernismo. E aí, como eu não tive tempo de apresentar textos dos autores para vocês, eu trouxe em forma de questões que já caíram no Enem. O Lima Barreto cai bastante, gente. Cai Triste Fim, já caiu... Cemitério dos Vivos, sempre cai alguma coisa explorando essa questão social, a questão da linguagem, como esse aqui. Esse aqui vai centrar mais no uso da norma padrão. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, venho pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Esse livro é ótimo, gente. Triste Fim. O sonho dele é que a gente adotasse o tupi, porque é a língua mesmo, né, originária do país. Nessa petição, da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão se justifica pela situação social de enunciação representada, divergência teórica entre gramáticos e literatos, pouca representatividade das línguas indígenas, atitude irônica diante da língua dos colonizadores e tentativa de solicitação do documento demandado. Aqui, vocês observem que a norma padrão está toda, né, há uma solenidade aqui na escrita. Por que há esse uso nesse trecho aqui, gente? Nessa petição bem diferente. O que vocês colocariam? Ninguém. Um minuto. Um minuto. Gente. Eu acho que é a letra E. Tentativa de solicitação do documento?
Ela colocou D, atitude irônica. Ah, sim, perdão. Eu olhei a D e li, não sei por quê. Não, é que falaram também. Quem falou? Aham. Atitude irônica diante da língua dos colonizadores, ou C, pouca representatividade. Vamos voltar ao enunciado, gente. Às vezes o enunciado nos conduz. Nessa petição, há o uso da norma padrão. Por quê? Por que ele usou essa petição, essa norma padrão toda bonitinha, né, toda formal aqui? Ele não transgrediu nenhuma regrinha aqui. Vamos lá, então. Olha só. Tentativa de solicitação do documento, na verdade, é um documento que faz uma solicitação, né? Ele faz uma solicitação por meio desse documento. Não tem documento nenhum sendo demandado. Não tem nenhum documento sendo nem demandado, nem solicitado, e nem a tentativa. Ele faz o documento de solicitação, efetivamente, envia, né? Na obra ele envia. Então, eu jogo aí fora. Há uma atitude irônica. A ironia, gente, se dá... esse livro é todo irônico, mas aqui o personagem Policarpo é muito sério, então não tem ironia por parte de Policarpo. A ironia é mais do narrador, né? Lá no final a gente vai ver que o autor ironiza toda essa condição de patriotismo cego, porque o coitado do Policarpo é muito patriota, ele só gosta de coisa brasileira, ele quer servir a pátria, quer plantar, porque a terra é fértil, né, vai produzir. Só que lá no final, quando ele percebe umas coisas erradas, ele está servindo a sua pátria lá no exército, ele é fuzilado como traidor da pátria, porque ele denuncia umas coisas erradas que ele vê, e o presidente, esse cara aí é traidor da pátria. Está denunciando aquilo que a gente está fazendo que era errado. Então, ele não é valorizado. Então, a crítica aqui é que esse patriotismo cego não leva ninguém a nada, não constrói. Então, o patriotismo dele aqui está com relação à língua. Então, não há ironia, ele está falando sério. A pouca representatividade das línguas indígenas não tem a ver aqui com o que pede no enunciado. O enunciado está pedindo o seguinte: por que ele usou a norma padrão nesse documento? Porque tem divergência teórica, ele fala que tem divergência, mas não é por isso que ele usou. Ele usa não faz sentido ele usar, né, a norma padrão para falar de uma pouca representatividade indígena, né? Pelo amor. Então. E aí é a situação social da enunciação representada, ou seja, observem que ele está dirigindo a carta ao Congresso Nacional. Então, se eu estou dirigindo uma carta a determinado órgão, a determinada autoridade, eu vou usar a norma padrão, toda solene, toda formal. Então, é por isso que ele usou essa norma toda bonitinha, certinha aqui, né? Toda arrumadinha, por causa da situação social, da enunciação, que ele está solicitando para o Congresso Nacional. Quando a gente vai escrever uma carta para certas autoridades, a gente também vai fazer uso desse tipo de norma, tá, gente? Por isso, letra A. Vamos à próxima. A próxima é de Euclides da Cunha, um trecho. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Assim ele finaliza os sertões, mostrando a barbaridade, o massacre que foi, né? Texto 2. Na trincheira, esse é de outro autor, na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro, um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da
manipulação e incompetência, ignorância e solidariedade, hesitação e obstinação, esperança e valentia, bravura e loucura. Eu tenho 2 autores, né, que retratam exatamente o mesmo momento, o mesmo cenário, só que cada um enfatiza de uma forma diferente. A gente tem que perceber 2 coisas nesses textos. Um é literário, né, entre aspas, porque mesmo que os Sertões deem essa tonalidade quase jornalística, né, de relatar a Guerra de Canudos, o homem, a terra, ele ainda é um texto literário. Percebam a primeira... vou dar uma dicasinha, só uma dicasinha. Percebam a primeira frase do texto. Canudos não se rendeu. Né? Ele tem um pouco mais de exaltação no primeiro do que no segundo. Uma empatia maior. Não, no segundo é basicamente um relato, né? Jornalista, né? É um livro historiográfico, vamos dizer. Euclides, no pré-modernismo a gente tem essa linha tênue, né, entre realidade e ficção, em algumas obras, e a obra de Euclides vai contar como foi, ela vai falar da terra, do homem, como eu falei com vocês, de forma muito documental. Mas o modo como ele escreve, gente, é esplêndido. Ele usa metáforas, construções, por isso que não tem como não ser literário. Ele alterna as 2 coisas. Ele alterna o relato jornalístico, né, o relato do que aconteceu, e de repente vem uma literatura... Esplêndido. Então, gente, quem respondeu E, acertou, tá? Não poderia ser a D, porque esperança, não tem esperança nem na 1, tá? Porque a gente infere até que tem esperança, que tem 5 pessoas ali que não se rendem. Na verdade, é bravura mesmo, né? Elas, por dignidade, ficam ali até o fim, porque o final delas também ia ser horrível, né? Ia ser degoladas. Então, elas ficam ali, lutou até o último segundo. Né? 5 pessoas sobreviveram. Não tem como ter esperança, são 5.000 soldados. E o 2 faz uma crítica muito forte, né, em termos negativos. Olha, são doidos, são fanáticos. Então, a gente tem 2 pontos de vista bem diferentes. Agora, eu fico com o do Euclides, que o Euclides transitou ali, ele conheceu os 2 lados, né? Então, eu fico com a visão do Euclides. Eu acho que esse outro autor aí não sabe de nada. É bravura e loucura, gente. Vamos lá. Um de Augusto dos Anjos, que já caiu. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Adoro esse pedaço. Vamos lá, gente. Isso aqui é um pouco teórico. Se a gente jogar a teoria do que é o pré-modernismo, vocês conseguem acertar essa daqui. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição, como o que tem de transição aí nessa literatura, do antes e do depois. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como o monstro da escuridão e rutilância e a influência má dos signos do zodíaco. A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono amoníaco, epigênesis da infância, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial.
a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. E aí, gente, essa descrição de cada alternativa, qual delas coloca algo que tem antes e algo que tem depois? Praticamente a questão deu a resposta para a gente, né? Mas na época o pessoal não achou fácil, não. Teve dificuldade, tá? Até hoje. Tem gente que tem dificuldade de fazer essa questão. Não, porque ela explica, teórica, né? É muito teórica, então acaba que a gente se perde um pouco mesmo. E aí, não sei se foi 2014 essa questão, acho que foi 2014. Eu usei numa aula esses dias, mas eu não lembro de qual ano do ano, né? Mas olha. Vamos lá, meninas. Coragem aí. Bravura, vamos lá, igual Canudos. Vamos lá. Isso. Bravura, gente, vamos. Essa questão me intimida. Eu acho que é pelo tamanho. Ninguém? Não? Eu acho que é a D. D de dado. Sim. Perfeitamente. Isso aí, para a gente ganhar tempo, gente. Nós estamos assim, correndo contra o tempo. O pré-modernismo ele vai juntar dois aspectos que vieram antes, né? O parnasianismo e o simbolismo. A presença do soneto já é parnasiana, e essa presença de quase uma transcendência. Ele fala de influência má dos signos do zodíaco, né? Ele está falando ao mesmo tempo essa coisa da deterioração do corpo também, que o simbolista ele fala muito desse corpo que prende essa alma, né? Sim, vamos dizer que ele quase que desfaz o simbolismo, porque o simbolismo é um negócio quase é mais sublime. Aqui ele está falando do corpo, da matéria. Mas ao mesmo bem tempo, materialista. Não, mas isso uma simbolista, crítica ao corpo aqui, que eu entendo bem similar, você entende, não, Fernando? Uma crítica ao corpo pelo Augusto dos Anjos, que o corpo é fraco, né? Ele está sempre colocando assim, essa matéria, essa herança, o quê, gente? Tem um que ele coloca herança podre, alguma coisa assim. Ou seja, esse corpo vai só acabando, né? E tem até um poema que ele fala que, embora ele tenha uma alma, o corpo, ele vai se desgastando sempre. Esse poema é um deles. A gente já nasce a caminho da morte o tempo todo. E o simbolismo tem essa questão também contra o corpo, né? Eu vejo essa semelhança. Mas o simbolismo acaba sendo a questão do sublime, né? O Augusto abandonar esse corpo para transcender. Acaba fugindo completamente disso, porque ele vai falar do materialismo do corpo. E aí isso ele quase coloca em destaque o materialismo. Eu lembro muito a questão do Machado, do verme, né? O verme reaparece no Augusto, né? Então tem um pouco... Ele é mais realista do que... Né? Ele é simbolista, mas ele... Na transcendência dele não é... Mas esse pessimismo mesmo, que tem a semelhança com o simbolismo. O simbolista é muito pessimista. É isso aí. Então, assim, o materialismo, esse naturalismo está muito presente no Augusto dos Anjos, mas tem essa questão, como o Fernando falou, né, essa questão dos signos do zodíaco, né, e esse pessimismo existencial que é muito forte, que também lembra o simbolismo. Então, o que ele tem de antes? Ele tem elementos formais, como é o soneto, e esse pessimismo, essa questão assim que toca de leve, de longe, o simbolismo. E é dimensionado para a expressividade poética, o desconcerto existencial, que nós temos lá no modernismo em termos de inovação. A inovação é modernista. Inovação por quê? Ele vai falar de um negócio que, assim, até então não era considerado poético. Meu Deus, verme, foi um escândalo isso aqui, né? Não fez sucesso nenhum o livro dele, coitado. Vocês vão ver que o conteúdo um pouco surpreendente, um pouco fora do lugar da literatura, é uma das bandeiras do modernismo, né? Isso. Chocar, né? Trazer assuntos que até então não eram tratados. A morte tratada de um jeito completamente diferente. E aí a gente tem esse antes e esse depois, letra D, muito bem, muito bem. Para finalizar, gente, Monteiro Lobato. Olha, quem puder ler esse conto, que eu acho que eu não sei se eu recomendei, Larissa, esse eu nem passei para você.
Eu passei uns contos que a Larissa pediu umas referências, de vez em quando alguém me pede umas referências, esse é um deles que eu me esqueci. Negrinha de Monteiro Lobato, tem o áudio conto no YouTube, tem em PDF, é bom você ler, depois ouvir. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha sobre a velha esteira de trapos imundos. Sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo. A mimada dos padres com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, diria o reverendo. Se fosse hoje, seria pessoa de bem. Não é assim, cidadão de bem. É isso aí. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha ali os nervos em carne viva. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Gente, é muito, muito triste esse conto, mas vale a pena ler, eu acho bem interessante. A narrativa focaliza o momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela falta de aproximação entre a menina e a senhora preocupada com as amigas, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto, rejeição dos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. E aí, gente? Eu colocaria D. Olha só, o enunciado, gente, vai quase sempre nos guiar, tá? Eu quero saber desse momento histórico de valores contraditórios, tá? Então, quem respondeu a D foi a Laís? A Tainá e eu. Isso mesmo, gente, letra D. Lá no final, isso fica bem evidenciado, porque houve a abolição, mas ela não aceita, a contradição está aí, tá? A resistência em aceitar a liberdade dos negros evidenciada no final. Não é ironia do padre, tem ironia o tempo todo, mas é do narrador. O narrador vai mostrando que a Dona Inácia era uma peste, gente. Ela maltrata a negrinha o tempo todo com castigos horrorosos. Ela tortura a menina, ela gosta, sabe? Ela se sente bem. Quando ela tá com raiva, ela desconta na menina, coitadinha. Então, mas é considerada a pessoa que vai direto pro céu, porque ela é caridosa, porque ela ajuda. Ah, coitadinha, olha, tá tomando conta de uma órfã, né? Então, a gente vai ver, assim, uma crítica muito forte. Por isso que eu falei com vocês que o Monteiro Lobato também é contraditório. Ele tem essa questão aí da crítica, que era racista e tal, a gente percebe em trechos que sim, tem trechos que são racistas em determinadas obras. Não, e às vezes esse racismo se esconde através de uma coisa afetuosa, né? Nessa época tinha muito isso, né? Essa negrinha, ou a Dona Benta, por exemplo, para mim esse é o ápice, né? Ela mas tem umas falas bem fortes. Com certeza. Bem se a gente assim, olhar o texto com uma lupa, a gente... Não precisa nem de uma lupa. Não precisa nem de uma lupa, a gente... Mas nesse conto ele faz uma crítica a isso, entendeu? É uma crítica mesmo a esse tratamento desumano, a essa resistência. Era um homem contraditório também. Lembrando que aquele ápice que a gente viu de determinismo no naturalismo, lá no início, no Cortiço, vai continuar aqui. Então, a gente ainda tem uma sociedade extremamente determinista, extremamente fechada na ideia de raça. Então, preconceituosa até hoje tem, né, Fernando? Até hoje, mas no início do século a gente ainda tinha esse tipo de coisa. A visão pautada na ciência, né? Sim. Então tá, gente. Essa parte aqui eu vou deixar com o Fernando, depois eu vou fazer uma síntese das vanguardas, tá? Bem síntese mesmo, o Fernando vai trabalhar com vocês, vai mostrar para vocês alguns exemplos. Por quê? Porque a primeira fase modernista vai ter uma influência muito forte das vanguardas, né? Então a gente fala das características básicas aqui, entra nas vanguardas para depois continuar. Todo seu, Fernando. Estudar modernismo sem vanguarda é quase um suicídio. Vamos lá, gente. Modernismo, né?
A ideia do modernismo é bem rápido. Contexto histórico, assim, eu reduzi o contexto histórico, antes eu ficava meia hora falando de contexto histórico, agora eu estou mais sucinto. Né? A gente está num período entre guerras. Né? Na verdade, na Primeira Guerra Mundial, ali quase não... Vamos pensar assim, o modernismo acaba sendo um período sempre de guerra, porque ou a gente vai estar na Primeira Guerra, ou a gente vai estar no entre guerras na Segunda Geração, ou a gente vai estar no final da Segunda Guerra. Né? E o que é fazer arte quando a gente está em guerra? Né? A arte acaba não sendo fomentada, ou quando é fomentada, né, as pessoas não têm muito tempo para pensar a arte. Né? E a arte acaba sendo aquele ideal de arte clara, perfeita, quase realista, vai se desfazendo. Então, as vanguardas acabam saindo por aí. Né? Tem muitas vanguardas que vieram dessa ideia da destruição da guerra. Né? Eu estou pegando os contextos históricos, mas explicando junto com a matéria, porque senão a gente fica maluco. A gente tem uma crescente urbanização, cada vez mais o mundo está se urbanizando. Então, o modernismo vai acabar priorizando, né, na maior parte dos casos, a máquina, a cidade. Né? Cuidado que a gente vai ter alguns problemas com isso. O modernismo brasileiro, em especial, não gosta muito da máquina. Né? O latino-americano também não gosta muito da máquina. Ele vai ficar sempre com um pezinho atrás com a máquina. A gente vai ver Macunaíma, espero que a gente consiga ver Macunaíma rapidinho. Né? E aí, a gente tem as vanguardas europeias. O que é uma vanguarda? Vanguarda é, né, as tropas, né, de um exército, quem fica na frente é a vanguarda. Né? São as primeiras pessoas a morrer. São as primeiras pessoas a se deparar com o inimigo. Então, quando eu falo de vanguardismo, eu estou falando das primeiras pessoas a exercerem aquela atividade. Né? Então, as vanguardas europeias são as primeiras a modernizar, vamos dizer assim, a literatura, a pintura, a arte, né? Em geral. O modernismo vai acabar indo... Assim como a gente vai ter o simbolismo responde um pouco ao parnasianismo. Né? O simbolismo acaba desfazendo aquela ideia da arte pela arte, né? Com um pouco de subjetivismo. Mas o modernismo ele vai expandir isso. Qual o principal veículo que o parnasianismo traz, que o modernismo traz? Justamente a utilização desse verso livre, para, de alguma maneira, desfazer, né, aquele verso metrificado, aquele soneto. Não, eu não falo em 7 sílabas, eu não falo em 5 sílabas, eu falo em muito mais do que 5 e 7 sílabas. Né? A gente tem uma dinâmica da fala muito mais livre, né, em relação aos outros estilos. Falar em livre, outra ideia que a gente vai retomar quando a gente falar de vanguardas é a livre associação de ideias. Né? O modernismo vai acabar, tipo, se eu penso... Eu vou fazer um joguinho aqui bem rápido, só para vocês... Né? Eu falo uma palavra, Elisa, e eu vou falar na mesma hora. Árvore. Não, meu Deus, eu pensei folha, né? Uma coisa imediata. Mas, enfim, a primeira coisa que eu pensei foi folha. Né? Eu acabei me libertando da ideia de árvore e fui para folha. Né? Mas a livre associação de ideias é como se a Elisa falasse folha, eu pegasse uma ideia aleatória, justamente. Nuvem, né? Porque as folhas lembram nuvens, né? A copa das árvores lembram nuvens. Isso é uma livre associação. Então, se antes a gente tinha uma certa coesão, né? Era muito mais claro de entender um poema, agora não. Agora o poema vai ter um título e o texto vai ter outra informação, e você tem que juntar os dois para conseguir entender. Também tem uma valorização do cotidiano. Né? Cada vez mais os textos não vão falar de grandes assuntos né, da humanidade, mas vão acabar falando de uma questão universal, mas através do cotidiano. Né? A gente vai ver isso muito na Clarice Lispector. Né? A Clarice Lispector, meu Deus do céu, ela é mestre nisso. O Drummond também. O Drummond, com certeza. Manuel Bandeira, boa parte deles. Não, boa parte deles, mas, meu Deus, a Clarice eu me assusto cada vez mais. Cada vez que eu leio alguma coisa da Clarice, eu falo, meu Deus, ela transformou... Ela juntou teologia com Deus, ela viu Deus num pedaço de pão, né? Psicologia. Nossa.
eles vão usar humor sempre, né? Então, o amor modernista não é o amor romântico, né? Vou pegar a ideia do amor, né? O amor é sempre risível, dá para rir do amor, dá para debochar do amor, porque o amor é sempre idealizado, né? Então, o modernismo vem para desfazer um pouco essa ideia que ficou lá na literatura do século XIX. Uma linguagem coloquial cada vez mais associada ao dia a dia, né? Então, o texto modernista geralmente vai usar tá ao invés de estar. Ele vai tentar diminuir as dificuldades para o leitor. E cada vez mais né, essa simulação de uma realidade cada vez mais próxima do leitor. E, além disso, a gente tem essa primeira fase, é uma fase nacionalista, assim como o romantismo. Eu acho que na aula de romantismo a gente já chegou até a falar sobre isso, né? A gente tem uma primeira fase que vai praticamente remoldar a primeira fase do romantismo, né? Que é a fase nacionalista. Só que com outros contextos. A gente vai ver ainda isso. Espero que a gente chegue no... Vamos chegar. Então, vamos lá, gente. Nós tivemos, na Europa, algumas vanguardas, né? Vanguarda vem de um termo militar, aquele que marcha à frente e do grupo, né? Então, essas vanguardas vão ter essa ideia de ir à frente do seu tempo. Cai bastante no Enem. A gente sabe que as vanguardas influenciaram aqui as artes plásticas, influenciaram a música, a literatura. No Enem vai cair bastante associada às artes plásticas, a pintura, mais a pintura e escultura do que propriamente a literatura. Quando cai literatura, cai junto geralmente uma figura, tá? Então é bom a gente memorizar o básico de cada uma delas. O que é o cubismo, o que foi o futurismo, expressionismo, impressionismo. Elas aconteceram com pouca diferença de tempo, tá? Começam aí no início do século XX, e algumas, como o dadaísmo, por exemplo, geralmente eu coloco na ordem, mas o futurismo, enfim, vem só primeiro. para vocês saberem a ideia, enfim, depois eu mando na ordem, porque tem uma ordem. Depois a gente manda contadas, mas isso não tem assim, tá? Não se preocupem em memorizar a ordem, vocês têm que memorizar o que é cada um, isso aí é bom para o Enem, porque facilita a resolução de algumas questões, vocês vão ver aqui que eu trouxe. Olha só, vamos lá. O futurismo, vamos começar então aqui. O futurismo, eu trouxe um resuminho mesmo, gente, para agilizar nossa vida. Para a gente matar logo. Eu sei que tem gente que faz essas fichinhas, eu tenho uns alunos que fazem essas fichinhas assim, gente, parece uma obra de arte, eu fico até com pena, dá vontade de pedir para mim depois, olha, quando você não tiver mais, não quiser mais, dá para mim, de tão bonitinhos que são. Então, esse aqui, para facilitar a nossa vida, o que seria o futurismo? Gente, futurismo foi inaugurado por Marinetti, na Itália, não é isso? Sim. Italiano. É o primeiro das vanguardas, né? É Filippo a primeira Marinetti. das vanguardas, né? Isso, é a primeira. Como o nome já diz, gente, eu também não, Larissa, por isso que eu acho lindo tentar te pegar para mim. O futurismo, como o nome já diz, ele defende tudo que é moderno, tudo que é movimento, luz elétrica. Imagina, início do século XX, o que nós temos? A eletricidade que está chegando. As máquinas, né? As máquinas, as indústrias estão começando. Na Europa está bem mais adiantado que aqui a gente está meio a meio, está começando muito devagar e está convivendo com o atraso ainda, né? Então, assim, aqui demorou um pouco mais, mas na Europa o negócio estava andando. Então, aquele encantamento com o que é futuro. Então, o que a gente vai perceber em obras futuristas? Ou elogio, por exemplo, tem uma pintura que tem a lua, coitadinha da lua, pequenininha, e uma luz elétrica, uma lâmpada elétrica gigantesca tomando conta, né? Ao contrário daquela coisa neoclássica em que a lua era tão linda, né? Muito mais bonita que qualquer outra coisa. A lua adquire um tamanho mínimo, porque o que é enfatizado ali naquela pintura é justamente a luz elétrica, que é muito mais bonita, que é grandiosa, que é forte, né? Então a gente vai ver menção a modernidade, na literatura também, pedacinhos que falem bem do que é moderno, dos bondes, da luz elétrica, qualquer coisa que venha elogiando, né, o progresso. E movimentos, muitas vezes. Tem uma pintura do Giacomo
Giacomo, esqueci o Giacomo sobrenome dele. Balla. Aqui, tá no Giacomo. Isso mesmo, Giacomo alguma coisa. Ele desenhou um cachorrinho e alguém passeando com um cachorrinho. Aí o cachorrinho tem um monte de pezinho. Por quê? Para imitar o movimento dos pés, como se ele realmente estivesse em movimento. Tem um que é uma guerra, e aí tem os soldados, você não consegue mais perceber onde começa um e termina o outro. Parece que eles querem reproduzir o movimento, né? Então, eles repetem alguns ângulos, eles repetem algumas coisas ali para parecer que está em movimento. Então, são figuras distorcidas. Por que essas vanguardas vão quebrar, vão romper totalmente com a tradição? Porque não é mais aquela figura bonitinha de uma flor ou de um cachorrinho bonitinho que você olha e enxerga o cachorro. Você vai ver que é um cachorro, mas o cachorro andando. Tá? Gente, então, lembrando que nessa época a gente tem o começo das máquinas, né, de fotografia, o cinema. Então a arte tem que fazer algo de diferente. A pintura tem que estar diferente né, das máquinas. Né? Então esse é o futurismo, né? Aqui é Giacomo Balla, tá aqui, ó, Giacomo Balla. Eu fiquei na dúvida com esse Balla. Um adendo que talvez seja interessante para eles lembrarem. Sabe a aula de história, quando vocês aprendem o fascismo italiano, no Mussolini? Vocês podem juntar as duas coisas, né? Nessa época, mais ou menos, estava acontecendo a ascensão do fascismo, né? Que é um período, né, de extrema barbárie na humanidade. E aí, no futurismo, né, esse futurismo que é italiano, a gente vai começar a ter a ascensão do fascismo, né? Então, muitas das coisas que a gente vai ver de elogiar a máquina, né, elogiar o progresso científico vai beirar o fascismo. Né? Só para a galera que gosta de história e associar as coisas, porque isso, de repente, vocês lembram, né? No meio o futurismo inicial, a origem, é fascista aqui em algumas ideias, né? Porque o Marinetti diz o seguinte, a guerra é a higiene do mundo, eles menosprezam a mulher, então tem umas ideias que não são muito legais aqui não, tá? Então influenciou o Brasil, mas aqui no Brasil, né, pelo menos não trouxe essas ideias radicais, a gente fez o carnaval. A gente vai ver daqui a pouco que a gente fez outra coisa. A gente eliminou esse lado ruim. Ele influenciou de cada modo os lugares em que foi, gente. Mas ele inicialmente tem essas ideias aí fascistas, sim, infelizmente. Saindo do futurismo, vamos para o cubismo. O cubismo, a gente vai lembrar assim. Primeira coisa que a gente lembra, Picasso. E é o que mais cai no Enem. O que é o cubismo? Gente, aí eu já estou fora de ordem aqui. O cubismo lembra a figura geométrica, cubos. Então, pensem nisso. Vai trabalhar com formas, geometrização, a simultaneidade de perspectivas. Ou seja, para mostrar o rosto vai estar todo distorcido. Pensem nas obras de Picasso. O rosto fica torto. Por quê? Porque ele quer mostrar o lado direito, o lado esquerdo, né? A simultaneidade das perspectivas. Picasso só tinha um plano para pintar, mas ele queria pintar você de lado e de frente ao mesmo tempo. E aí você ficava com 4 olhos. Ou com um olho aqui, né? Olho torto, assim, torto, entre aspas, né, para nós ignorantes aqui na arte, porque tem uma técnica toda aí que obedece a essas formas. Então, a gente vai ter muito quadrado, retângulo, né, ele vai trabalhar com essas formas geométricas. O expressionismo, gente, o expressionismo, ele se opõe um pouquinho ao futurismo, porque ele vai refletir a angústia do ser humano. E aí a gente vai lembrar o grito que todo mundo lembra, aquele quadro do Mante, que todo mundo lembra, né, que alguém assim, né, com a mão assim, não sei. Já não lembro mais, mas eu acho que eu acho assim, né? E parece que tá gritando e tem um ambiente no fundo, assim, aquelas cores fortes, as cores vão ser fortes em todas elas. E ele vai expressar a angústia, tá? Uma liberdade de expressão do mundo, porém não é alegria. Vocês vão ver sempre angústia. Muito presente. Uma dica do expressionismo é porque as cores do quadro expressionista são muito vibrantes, né? Geralmente um quadro expressionista vai ter um azul muito forte, um amarelo muito forte, porque ele quer expressar essa emoção, ele quer esvair essa emoção, né? Isso aí. É a ideia. O surrealismo, como o nome já diz, quando vocês falam assim, nossa, gente, negócio surreal, né? Hoje as pessoas usam como gíria. O surrealismo é o mais fácil de pegar assim no ar, né? Porque é surreal, né? Surreal é aquilo que transgride a razão, né? Há uma mistura com sonho. Quando a gente sonha, a gente não mistura realidades.
Então, a gente tem, por exemplo, Salvador Dalí, com aquelas imagens, a memória, tudo derretendo, né? Então, assim, misturam-se imagens em perspectivas diferentes. De um certo lugar, tem uma que eu gosto muito, de um certo lugar parece que você está vendo o céu, né? E tem um barco que parece que está no céu. Se você olhar de uma outra perspectiva, parece que é o mar, né? Então, misturam-se cenários como acontece no sonho. Isso é surreal. Tem um relógio do Salvador Dalí, que é um relógio, os relógios, né, derretendo. Eu tinha esse relógio aqui no quarto. Né? A ideia de que você tem o objeto mais sólido do mundo, mas o tempo se esvai, né? Então você tem, na própria materialidade, no próprio material do relógio, ele está se desfazendo também. Tem umas coisas malucas. É só a gente lembrar de sonhos que a gente tem que não fazem o menor sentido. Isso beira o surrealismo, né? E, por fim, o dadaísmo. O que é o dadaísmo? O dadaísmo, gente, é a mais radical de todas. Ela acontece em plena guerra. Então, assim, muito radical. É a anti-arte. E aí nós temos, por exemplo, tem um exemplo muito bom de dadaísmo, que é o mictório, que é transformado em fonte, que até o Fernando vai trazer aqui para vocês. O que acontece com essa fonte? Vou passar aqui, olha, tá aqui. Esse mictório é transformado em fonte. Ele deixa de assumir uma função, ele é deslocado da sua funcionalidade cotidiana e passa a assumir um papel de arte. Pronto. Gente, aí alguém fala, mas como assim? Mas o que significa? Não tem que significar nada. E aí, né, os defensores desse tipo de arte dizem o seguinte, olha, não tem que ter sentido, não tem que ter beleza. A ideia do dadaísmo é a destruição da arte, a anti-arte. Ou seja, a arte mais perfeita, por exemplo, se eu boto esse copo no meio do asfalto e chamo um negócio de elefante, isso é dadaísta, porque cada um vai sentir de um jeito e é caótico, né? Não tem explicação. Geralmente, a gente consegue até encontrar, né, nas outras alguma explicação. Até no realismo a gente consegue formular alguma coisa, no dadaísmo não tem jeito. Gente, vou propor uma coisa, bem rápido, muito rápida, só para a aula ficar mais dinâmica na ideia. Eu quero que vocês escrevam uma palavra no chat e mandem quando a gente falar já, tá? Vocês mandam as palavras. Qualquer palavra. Qualquer palavra. Vamos lá. Geralmente eu faço com papel isso. Vamos lá. Cada um manda uma. Vamos lá. Sem ler. Já? Não tem ninguém assistindo a nossa aula. Mas você não falou já. Amor, banana, meu Deus. Onomatopeia, casa. Isso são exercícios dadaístas, né? São palavras que vieram. E aí a ideia é pegar essas palavras, depois pensem nisso, e escrever um texto. Eles tinham um dos exercícios dadaístas era esse. Você pega essas palavras que não tem nenhuma coesão entre si e escreve um texto. Coloca uma sacola, vai tirando ali, aleatoriamente, vai formando um poema. Não, maravilhoso. Então é isso. O dadaísmo é muito, muito doido mesmo. Eu acho que é Cadáver Esquisito o nome desse... É Cadáver Esquisito, porque é um corpo meio disforme, então tem várias Totalmente palavras. disforme. Nossa Senhora. Ô, gente, vocês têm aula agora? Acho que tem. Sim. A gente invadiu pouquinho. Não vamos pegar a aula de ninguém, não. Então, olha só. A próxima aula, não adianta. Por mais que eu tente correr, Fernando, não tem como... A gente vai ter que... Mas como nós vamos catar aulas, eu acho que a gente... Vamos ficar com a sexta-feira, por favor, porque fica maravilhoso pra gente. Então, a segunda, a gente vai continuar, segunda sim, segunda não, mas a sexta, sempre tiver uma brechinha, a gente entra, né? Eu já até falei com o Davi, qualquer brechinha para falar com a gente. Ou no decorrer da semana, se for possível, né? Se houver disponibilidade. E aí, meninos, eu passei um arquivo para você, Fernando, tem como você mandar para pro Drive? Tem, gente, um arquivo só de vanguardas. E boa parte dele, assim, tem Enem, mas eu tirei de outras bancas, são atividades bem próximas, tá? Bem, assim, contemporâneas da FUVEST, da Unesp, mas perfil Enem. Todas elas bem interpretativas, do jeito que o Enem gosta. Não são fáceis as atividades de vanguarda, tá? Então, assim, tem o gabarito ao final, façam, e qualquer dúvida vocês tragam para cá ou mandem pra gente no WhatsApp, porque vale a pena, porque todo ano cai. Alguma coisa de vanguarda cai. Geralmente, quais são as que mais caem? Futurismo,
O expressionismo já caiu, mas não é muito comum, não. Geralmente é o futurismo e o cubismo. Esses dois caem muito. E o dadaísmo. O dadaísmo vai cair aí no formato contemporâneo, mas com essa ideia de desvincular completamente a arte de sentimento, de sentido e tudo mais. Esses três são os que mais caem. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha e tragam as dúvidas para nós. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Estaremos aí de vez em quando pipocando fora do nosso A dia. gente vai aparecer de repente. Pois é. Mas, assim, sabe aquela tia que aparece para falar e encher o saco? Então, Vamos lá. vamos lá. Bom final de semana. Obrigada para vocês Pra vocês também. também. Bom descanso. Interromper aqui a gravação. Vamos lá, senão o professor vai chegar e a Meu gente Deus, está vamos aqui lá.